Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal. Nesse vídeo nós vamos explorar como é que os bancos de dados são ferramentas essenciais para o funcionamento e a evolução da inteligência artificial. Se prepara, segura na cadeira e bora lá! Mas antes de mais nada, eu sou Kenji Fuji, especialista em dados há 27 anos, especialista em transformar você também num analista explorador de dados. Sou autor da Jornada do Explorador de Dados, eu vou deixar o QR Code aqui para vocês. Então, se você quiser se aprofundar nesse e em outros assuntos, acessa aí esse QR Code que você vai ter acesso a todos os conteúdos lá na Hotmart, conteúdo restrito, exclusivo para os alunos da Jornada do Explorador de Dados. Então, bora lá! Antes de mais nada, vamos entender um pouquinho mais sobre o que são os bancos de dados. Bancos de dados são sistemas organizados que armazenam, gerenciam e permitem acesso eficiente a grandes volumes de dados. E uma das coisas que a inteligência artificial mais precisa é volume de dados. Pensa como se fosse uma grande biblioteca digital, onde cada informação tem o seu lugar e a gente coloca lá dentro do banco de dados. Isso mesmo. Os bancos de dados são a espinha dorsal da inteligência artificial. Eles fornecem esses dados que são necessários para que os algoritmos lá da IA possam aprender e tomar as decisões. Sem os dados, a IA simplesmente não tem como funcionar. E a gente vai ver hoje, na aula de hoje, eu vou fazer uma extração de um grande volume de dados públicos de todas as empresas do Brasil. Vamos ver então alguns exemplos práticos também. Em hospitais, na área de saúde, a gente tem hospitais, bancos de dados que armazenam todo o histórico médico, que ajuda a IA a aprender e entender, prever doenças, identificar padrões, e sugerir também tratamentos mais personalizados para aquele paciente. Na área de finanças, para o pessoal que não sabe, eu trabalho em banco, E a gente tem como usar a IA, os bancos de dados, extrair os dados para alimentar a IA para detectar fraudes em tempo real mesmo, para saber se aquela transação que está acontecendo ela é uma transação legítima ou não, é um risco de uma fraude. Na parte do comércio, e-commerce e tudo mais, nas plataformas de compra e venda, vão identificar o que é mais provável do consumidor comprar junto daquele produto que ele está olhando. E então a IA vai recomendar novos produtos, muito mais do que apenas uma estatística, mas uma coisa direcionada para todo o histórico de transações e de navegação daquele cliente. A qualidade dos dados, entretanto, ela é especialmente importante, é crucial. Os dados imprecisos, ou incorretos, desorganizados, podem gerar resultados errados, e por isso é tão fundamental que a gente tenha o banco de dados criado e organizado, e a gente vai ver um exemplo daqui a pouquinho. Então vamos parar de enrolação e vamos entrar logo na nossa máquina virtual. Aqui dentro da máquina virtual eu tenho uma tabela que eu já carreguei com todas as empresas do Brasil. Eu entrei dentro da base de dados da Receita, lá dentro de dados.gov.br, e baixei todos os TXTs. Deixa eu até abrir aqui para mostrar para vocês. Aqui todas as empresas do Brasil. Essa daqui veio em formato CSV e eu carreguei esse CSV dentro de uma tabela, inicialmente uma tabela de load empresa aqui, e depois dessa daqui eu tratei o tipo de dado, identifiquei inconsistências nos dados para poder colocar dentro da minha tabela definitiva. Se eu clicar no botão direito, selecionar as primeiras 1000 linhas, eu passo então a entender um pouquinho desses dados. Vamos começar a entender um pouquinho aqui. Nós temos esse último campo que é ente federativo responsável. Vamos ver o que isso aqui significa. Eu quero saber então os primeiros registros quando o ente federativo seja diferente de aspas. F5 eu executei e nós temos aqui então secretarias, fundos, órgãos de governo, que estão tudo vinculado aqui a um governo estadual ou municipal. Pelo menos ao que parece dentro desses primeiros registros. Isso é ótimo. Então, a gente entendeu que
o que nos interessa, se eu quero analisar empresas, o que me interessa é exatamente o contrário disso aqui. Eu quero exatamente quem tem o ente federativo igual a nada. Então F5 eu executei aqui, trouxe os primeiros 1000 registros. Se eu quiser saber quantas empresas eu tenho aqui, eu posso comentar esse pedaço de código e escrever aqui o count, a quantidade. E aqui então eu tenho 59,8, quase 60 milhões de empresas identificadas aqui dentro da nossa base de dados. Voltando aqui para o Select Top 1000, vamos ver aqui, eu tenho a raiz do CNPJ, tenho a razão social, a natureza. Será que alguma coisa dessa natureza me interessa? Agora a gente vai juntar esse dado com o dado de natureza daqui, também veio da Receita Federal, ó. Dados que eu carreguei da Receita Federal eu coloquei aqui como Receita Federal. Só esse daqui da empresa que eu não coloquei. Eu vou chamar isso aqui de A, esse daqui eu vou chamar de B. Esse aqui eu não vou mais listar todas as colunas, vou colocar asterisco. E vou dizer como é que funciona esse relacionamento, que é o A, código da natureza, é igual a B, ponto, código da natureza. Então eu identifiquei que esse Hudson aqui, vamos ver aqui, ele é um empresário individual, aqui é um órgão, direção de partido político, ó. Vamos ver o que é isso aqui, Partido Novo, ó, Timbó, Santa Catarina. Mais uma coisa interessante, o que me interessa são empresas que têm um capital social. Então esse aqui que tem capital social igual a 0, vamos ver aqui, empresário individual, isso aqui talvez me interessa. Aliás, não, isso aqui não me interessa, né? Empresas, preciso saber o tamanho dessas empresas. Então, o tamanho dessa empresa significa que eu quero o valor do capital social maior do que 0. Ok, retornaram aqui os primeiros registros. Agora vamos começar a entender. Eu vou abrir um pouquinho mais para a gente ganhar espaço de tela aqui. Nós temos então aqui o CNPJ, razão social, a natureza, qualificação do sócio, capital social, porte. E essa informação daqui não me interessa. Então vou listar aqui todos os campos que me interessam. Eu listei aqui todos os campos, porém se eu executar agora, vai dar um erro. Por quê? O código da natureza está em duas tabelas diferentes, tanto na tabela A, agora ela não chama mais empresa, tá? Agora ela chama A, quanto na tabela B. Então nós temos aqui que eu vou pedir de qualquer um dos dois, já que eu estou fazendo o inner join aqui, e mando executar. Certo, agora eu tenho a minha extração pronta para ser gerada ou não. Nesse caso daqui, eu estou trazendo dados que eu não sei a forma de agrupamento, eu não sei a qualificação desses dados. Essa daqui é uma boa forma de eu extrair os primeiros 1000 registros. Mas eu poderia pensar de uma outra forma. Vamos pensar assim, se eu pegar um pedacinho aqui do nome da razão social. Então vamos ver aqui, quantidade de empresas, se eu agrupar por um pedaço da razão social. Então vamos lá. Que pedaço vai ser esse? Posso colocar aqui, eu quero um substring da razão social. A partir do segundo caractere, 2 caracteres. Ou a segunda linha apenas, a segunda letra apenas, que é 1 caractere. Se eu mandar executar aqui também vai dar erro, tá? Porque eu preciso do agrupamento aqui embaixo. Deixa eu só colocar aqui tudo dentro da mesma linha para poder caber tudo mais em tela, né? E aí vocês conseguirem enxergar melhor. E aqui o agrupamento. E eu mando aqui com F5. Ou então o botãozinho de play aqui em cima. Como a gente pode ver, vamos ver quem tem um volume de dados razoável, tá? Isso aqui é muito pouco. Letras, tem um número razoável de pessoas. Números, eu tenho um número razoável também de pessoas. Símbolos são muito poucos. Porém, nessa parte do número é importante eu dizer uma coisa. Se eu fizer um filtro pela segunda letra aqui, eu vou ter um problema sério, porque eu vou estar aplicando um viés nesse meu filtro. Vamos entender um pouquinho sobre esses vieses, né? Quando eu estou aplicando um filtro, eu tenho que ter um filtro que extraia a quantidade de empresas que seja relevante, mas ao mesmo tempo eu tenho que ter um filtro que esse resultado ele represente o todo também.
Não adianta só eu fazer uma entrevista entre pessoas que moram na Barra da Tijuca e dizer que aquilo ali significa o Rio de Janeiro. Pessoas que moram no Morumbi, nas casas do Morumbi, e dizer que aquilo ali representa o Brasil inteiro. Da mesma forma, o contrário. Não adianta eu pegar qualquer comunidade, qualquer favela, e identificar que aquilo ali pode ser expandido para o Brasil. São dois extremos que eu estou colocando. Né? E aqui, se eu filtrar pelo número, ou então se eu filtrar por uma letra, eu vou estar aplicando vieses. Por quê? A letra não vai ter os mês, os números só vão ter mês. Então a gente não pode filtrar por esse segundo caractere. Ficou muito ruim. Né? Eu poderia, entretanto, pegar o último caractere. Né? Então, ao invés de substring, pegar o right. O último caractere apenas. F5. E aqui eu não estou identificando claramente um viés nas letras e números. Talvez. Porém, eu não posso me certificar disso aí. Eu não posso garantir que isso aqui não tem viés. Outra forma, então, de fazer isso aqui é pegar um caractere, um substring, não da razão social, mas sim do número do CNPJ. E aí pegar o segundo caractere. E aqui eu coloco no agrupamento também e mando executar. Só que olha só, dependendo do que tiver aqui dentro, o próprio SQL Server vai converter isso aqui para caractere e depois ele vai fazer esse substring. Vamos ver se ele vai conseguir? Então ele não está conseguindo. Por quê? Ele não conseguiu fazer a conversão automática, aqui o cast automático. Se você não viu a aula sobre cast, eu vou deixar o card aqui em cima para vocês poderem ver e ver a diferença do cast para a função de convert aqui dentro do SQL Server. Colei aqui F5 e aqui então eu tenho uma amostra do que seria o total aqui de empresas do Brasil. Aqui eu estou extraindo em cada uma dessas amostras 40, caramba, 4 milhões. É uma amostra muito grande, então eu acho que treinar uma IA nisso aqui vai ser muito pesado. Então vamos extrair, ao invés de 10% da minha base, eu vou extrair 1% da minha base, então estou pegando 2 caracteres a partir do segundo. E por que não a partir do primeiro? Porque se eu pegar a partir do primeiro, eu vou estar restringindo o tempo. Quando é que essa empresa foi aberta? Por isso que eu estou pegando a partir do segundo. Então eu posso escolher qualquer um desses números aqui, que tenha mais de 300 mil ocorrências. Peguei aqui um número qualquer, 37, por exemplo. Agora eu posso colocar isso aqui no meu where. Então, ao invés do group by aqui, isso aqui vai virar end. E aqui eu vou tirar esse count de cima e vou descomentar e tirar, inclusive, aqui o top. Ou seja, eu quero todos os... Deixa eu ver aqui, 37, número 37... Eu quero aqui todos os 468 mil registros retornando em tela. Vamos lá. Está executando aqui. Depois de 5 segundos ele executou. Botão direito, copiar isso aqui. Eu vou entrar dentro do meu bloco de notas e colar. Opa, colou o número 37, ó, não colou o número certo. Ih, não deu para copiar isso aqui para a área de transferência? Vamos ver. Agora deu. Alguma coisa aconteceu aí, coisas de Windows. E eu colei então aqui a minha primeira massa de dados. Essa aqui pode ser, por exemplo, a massa de dados de treinamento da IA. E aqui eu posso dar o Ctrl N de navio e pedir um outro número aqui qualquer, 52, F5. 5 segundos depois, ele acabou de trazer todos os dados, copiar com cabeçalhos, Alt Tab, colar aqui. Só conferir aqui se o primeiro é o Pilar Stone. Então vamos ver aqui se o primeiro é o Pilar Stone, o primeiro é o Pilar Stone. Então tá certinho aqui. Então pronto, aqui nós temos a nossa primeira massa de dados, né, que é a massa de dados de treinamento, e essa segunda massa de dados, que é a massa de dados de conferência. E depois disso aí feito, jogar dentro aqui do meu banco de dados para identificar quais são as empresas que têm maior ou menor probabilidade de crescer baseado no capital social como um forte indicador de uma empresa que cresce.
Por que que eu colocaria o capital social como indicador de empresa que cresce? Acontece que as empresas, quando vão crescendo também o seu capital social. Vai sendo importante para as empresas crescer este indicador daqui. Por quê? Para participar de uma licitação, por exemplo, é normal que as empresas tenham capital social compatível com aquele serviço. Se eu vou vender meia dúzia de caneta Bic, Bic patrocina nós, eu posso ter um capital social, nesse caso, muito baixo, como é o caso aqui destes capital social, né, de várias empresas limitadas ou então empresários individuais. Porém, a empresa, quando vai crescendo, ela vai precisando de capital social maior, como a gente também pode ver aqui, em alguns casos, aqui algumas ocorrências. Pessoal, isso aqui são dados públicos, tá? Então, nada que eu estou mostrando aqui tem qualquer grau de sigilo, são dados que qualquer um pode pegar e baixar lá na Receita Federal. Então, tenho condições de pegar e traçar em cima desse todo daqui, para que a minha IA identifique alguma forma de calcular e pensar quais são as empresas que terão maior capital social. Se você precisa de mais conteúdo disso aí, entre na jornada do Explorador de Dados ou acompanhe os vídeos aqui do canal. Na jornada do Explorador de Dados você vai ter conteúdos muito mais diversos, além de outros que eu mantenho de maneira exclusiva lá dentro da Hotmart, que é a maior plataforma de cursos online do mundo, que é brasileira. Aliás, é mineirinha. Pessoal, forte abraço e até mais. Falou!